Olá, pessoal do Já Passei Educação, estamos aqui para apresentar mais uma aula Guia de Aprendizagem ao Ar Livre da cidade de Jundiaí. A gente vai abordar os principais tópicos desse documento, com o objetivo, de dar a você essa visão geral aí desse documento e os principais pontos, Então, primeira coisa que você deve saber é que esse documento foi feito ali quando a gente ainda vivia um momento de pandemia, Embora a questão do desemparedamento das crianças seja algo já falado há bastante tempo, a pandemia veio aí, quando ela aconteceu, as escolas tiveram que ir voltando aos poucos ali já, quando a pandemia diminuiu, Então, se pensou como se poderia fazer isso com segurança. E esse documento ele é muito focado nessa questão ali, no auge do Covid, depois aquele momento de transição, de volta às aulas, influenciou demais esse documento, Então, quando ele coloca aqui na introdução, pensar a escola sobre a ótica do desemparedamento, da ambientação dos espaços a favor das aprendizagens, da investigação, da experimentação e das vivências a partir dos conteúdos necessários para a vida, é pensar na escola ativa, viva, que atiça nossos melhores sentimentos em favor da infância. Então, quando fala em desemparedar, é tirar as crianças da sala de aula, aquela sala de aula tradicional, com as paredes, levar para os parques, para as praças, para as áreas verdes, Ou seja, desemparedar mesmo, Fazer aula ao ar livre, Ocupemos os jardins, as praças, os parques, os pátios e as quadras e os centros esportivos com nossos meninos e meninas da educação infantil à educação de jovens e adultos, trazendo novas possibilidades de aprendizagem para todos e todas. Veja, para todos, Então, da educação infantil à educação de jovens e adultos. Em agosto de 2020, com base em referências históricas e internacionais, veja que ali é aquele finalzinho, quando a pandemia já arrefeceu um pouco e aí as escolas começaram a voltar com 35%, depois foi aumentando a porcentagem, Então, sempre tenha em mente que esse documento foi produzido nesse momento aí de retorno das aulas, aos poucos, claro, e depois, com 100% dos alunos. Em agosto de 2020, com base em referências históricas e internacionais, o programa Criança e Natureza lançou um documento de sugestões com apoio de diversos parceiros, entre eles a União Nacional dos Dirigentes Municipais, a Undime, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, para incluir a aprendizagem ao ar livre nos protocolos de planejamento de reabertura das escolas e retomada das aulas presenciais. Por isso que é importante você ter o contexto no qual esse documento foi produzido. E aqui duas entidades importantes, a União Nacional dos Dirigentes Municipais, Undime, eu já fui vice-presidente estadual da Undime São Paulo, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, São duas entidades assim fortíssimas no âmbito da educação, a Undime, e na questão da saúde, a SBP. O uso dos espaços ao ar livre se apresenta como uma forma de diminuir os riscos de transmissão do coronavírus e, ao mesmo tempo, colaborar na promoção da saúde e bem-estar dos educadores e estudantes. Diretrizes, bases legais e referências. Os direitos e garantias fundamentais, como o próprio nome já revela, são aqueles garantidos a todos os seres humanos enquanto sujeitos de direito. Então, o documento traz todas as bases legais que influenciaram a escrita desse documento. Constituição, direitos humanos, o ECA. Então, todos os documentos ali que são referências quando se fala em termos de criança, adolescente, direitos, Trata-se, assim, de garantias formalizadas ao longo do tempo inerentes aos indivíduos. Em razão disso, costumam andar atrelados às concepções de direitos humanos,
A Constituição Federal de 1988, desse modo, refletiu o que for estabelecido na Carta de Direitos Humanos de 1948. Então, só para contextualizar, Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, ela vem no momento em que o Brasil estava ali no final, né, de um regime militar, a transição para um governo civil, e toda essa inspiração de recuperação da democracia, das eleições, é que ali inspirou essa Constituição de 1988, por isso chamada Constituição Cidadã, né? Porque trouxe ali a volta das eleições, da democracia, enfim. E a Carta de Direitos Humanos, de 1948, ela é pós-Segunda Guerra Mundial, então reflete ali toda aquela preocupação com respeito aos povos, aos direitos humanos, né? Depois dos campos de concentração, de Auschwitz, né? E outros. Então, o horror da guerra, né? Então, essa Carta de Direitos Humanos, ela vem inspirando aí toda a questão da solidariedade, do respeito, né? Então, todos esses documentos fazem parte aí dessas diretrizes básicas legais do Guia de Aprendizagem ao Ar Livre. E trouxe um rol de direitos e garantias considerados fundamentais para o nosso ordenamento jurídico. Os direitos fundamentais, portanto, decorrem de uma construção histórica, né? Então, toda lei, gente, ela tem ali um contexto, né? Ela não nasce do nada, ela nasce ali de uma determinada situação histórica, né? E, claro, aquilo faz um movimento. Porque tem a Carta de Direitos Humanos de 1948, porque nós tivemos uma guerra, tivemos campos de concentração, todo aquele horror, né, que ocorreu ali principalmente na Europa, certo? Então, inspirou aí, embora a guerra tenha se expandido lá na Ásia, no Japão, né, no próprio Estados Unidos. Então, a gente tem aí todo um contexto para que esses documentos surjam, né? Assim como a Constituição de 1988. A ligação intrínseca entre meio ambiente, saúde e qualidade de vida torna o direito ao meio ambiente saudável um direito fundamental que tem como característica ser irrenunciável, ou seja, não se pode abrir mão dele. E nessas questões de direito, a questão de ter um meio ambiente saudável também foi se consolidando aí, tanto que é um dos grandes debates hoje da humanidade é a questão do meio ambiente, né? Então, nós temos aí as conferências, os países se reunindo, como diminuir a emissão de carbono, preservar as florestas, enfim, é um grande debate mundial a questão do meio ambiente. Além de irrenunciáveis, estamos falando de meio ambiente, também são inalienáveis e invioláveis, né? Aí aquilo que eu digo, né? Nossas leis, principalmente na educação, elas são inalienáveis, invioláveis, né? Sempre integração, interdisciplinaridade, inclusão, é sempre trazendo ali essas palavras que começam aí dizendo para nós, né, muitas coisas importantes, né? Então, inalienáveis, invioláveis, né? Não podemos violar, não podemos abrir mão disso. Isto é, não podem ser vendidos, trocados, disponibilizados ou violados sob o risco de punição do Estado. Além disso, são imprescritíveis, ou seja, podem ser exigidos a qualquer tempo. Do mesmo modo, são universais, uma vez que aplicados indistintamente a todos os indivíduos. Por fim, cabe destacar que são indivisíveis. Um conjunto de direitos que, se um é violado, gera impacto na fruição das demais garantias. Assim, por exemplo, uma violação ao direito do meio ambiente sadio tem impactos negativos em uma infinidade de outros. Então, claro, o documento vai enfatizar muito essa questão do meio ambiente, do respeito à natureza, e isso está muito claro nesse documento, né? É uma dos eixos aí do documento. De maneira mais específica, pode-se mencionar a Lei 13.257 de 2016, que estabelece o marco legal da primeira infância e reconhece, seu artigo 5, a proteção ambiental
como área prioritária para políticas públicas, né? E com isso explicita que o meio ambiente equilibrado é essencial desde o começo da vida. Por isso é preciso incentivar e gerar espaço nas escolas e em lugares públicos que proporcionem o bem-estar, o brincar, o contato com o meio ambiente, o exercício da criatividade das crianças, como traz o artigo 17 da mesma lei. Isso deve ocorrer de maneira distribuída pela cidade para que seja acessível a todas as crianças e para que o direito ao meio ambiente não seja equivocadamente reduzido à condição de privilégio. Então a educação ela precisa desse olhar para a questão do meio ambiente, que é um fator importante, aí, como destaca o documento, no desenvolvimento do planeta, do desenvolvimento das pessoas, né? Porque se a gente não cuida do meio ambiente, nós não teremos água potável, nós não teremos a biodiversidade, que é tão importante para o equilíbrio do planeta, nós não teremos um clima, né? E a gente vive aí sofrendo com problemas de enchentes, de inundações, né? de deslizamentos de terra, enfim, tudo isso reflete aí a questão do meio ambiente. Nesse sentido, vale lembrar, aí precisa estar atento, porque vai falar da lei orgânica do município, Alon, né, de Jundiaí. E aí cuidado, porque a banca pode perguntar. De seu capítulo 4, que trata do meio ambiente, determina em seu artigo 160 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum e essencial à boa qualidade de vida, impondo-se à comunidade, em especial ao poder público municipal, o dever de defendê-lo e preservá-lo para o benefício das gerações presentes e futuras. Além de determinar em seu artigo 162, 162, que cabe ao poder público, através de seus órgãos de administração direta, indireta e fundacional, garantir a educação ambiental em todos os níveis de ensino e promover a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, é um item que está na lei orgânica do município de Jundiaí, que diz que tem que ter a educação ambiental. Veja, a educação ambiental não é uma disciplina, tem que ter a educação ambiental. É uma disciplina que transpassa em várias disciplinas, né? Não é uma disciplina, é um tema, melhor dizendo, que transpassa várias disciplinas. Então, um tema transversal, certo? Então, a educação ambiental está na geografia, está na história, está na língua portuguesa, né? Está em todos aí, e a ideia é que se trabalhe isso em todas, né? Não se crie uma disciplina, agora vamos parar tudo, vamos falar de educação ambiental. Não, educação ambiental é uma prática que começa desde limpeza de sala, desde você falar do desmatamento, da preservação dos rios, dos mananciais, né? Então, tudo isso é educação ambiental. E ainda no inciso 17, incentivar a integração das universidades, faculdades, escolas, instituições de pesquisa e associações civis nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho. É nesse sentido o artigo 196, e neste sentido, o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, né, a famosa LOM, que trata da educação no município de Jundiaí, determina que a educação, enquanto direito de todos e um dever do Estado, da sociedade e da família, deve ser baseada nos princípios da democracia, da liberdade, da solidariedade, do respeito aos direitos humanos. Aqui é o DNA da educação que eu falo, né? Respeito à democracia, liberdade, solidariedade, respeito aos direitos humanos. Viu alguma questão que vai na contramão disso, fala que vai excluir, que vai segregar, que vai separar, né? Eu falo, nossa educação é de inclusão, né? De integração, não é de exclusão, né? Então, cuidado. As palavras dizem muito, visando constituir-se instrumento de desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica do indivíduo e de seu preparo para o exercício pleno da cidadania e da vida social.
talvez a frase mais conhecida da educação: preparo para o exercício da cidadania, exercício pleno, pleno, sempre palavras amplas, né? Então, precisa estar atento a isso. A natureza a favor da saúde e da reabertura das escolas. Mesmo antes da pandemia, do início da quarentena provocada pelo Covid-19, as crianças já vinham sentindo certo tipo de confinamento físico e social. Com a maior parte da população brasileira morando em áreas urbanas, o modo de vida de muitas crianças tem se restringido a espaços fechados. De um lado, a diminuição da sensação de segurança em espaços públicos e a dificuldade de acesso às áreas verdes da cidade. E de outro, a concentração da rotina e da vivência de atividades pelas crianças em espaços fechados. Tudo isso somado ao aumento de uso das tecnologias que já configuravam um quadro onde as crianças tinham pouca oportunidade para usufruir do espaço ao ar livre, com reflexos significativos em seu desenvolvimento integral e saudável. Então, parágrafo importante trazendo o quê? Esse contexto das crianças atuais, né? Ou seja, crianças que vivem em condomínios, crianças que vivem muito tempo trancadas, muito tempo nas telas, no celular, e pouca vivência aí nas áreas verdes, na rua. Então pega lá, vou pegar, eu sou velhinho, pega o meu tempo, jogava bola na rua, né? Esconde-esconde no quarteirão, esconde-esconde no bairro inteiro, né? E entrava nas construções e pulava muro e ralava o joelho, enfim. A gente tinha uma vida totalmente diferente de muitas crianças aí. Pega, inclusive, as filhas que moram em condomínio, né? E aí, claro, as pessoas que têm uma certa renda, elas conseguem fazer trilhas, ir para hotéis fazenda, né? Fazer viagens e, enfim, elas conseguem compensar isso. Mas muitas famílias não conseguem compensar. E aí que entra o papel da escola, porque a escola é um importante elemento para levar as crianças no parque, as crianças no museu, as crianças no teatro e tentar diminuir essa desigualdade que existe entre as classes, né? Porque as pessoas que têm condições acabam levando seus filhos nestes lugares, né? Segundo os estudos e pesquisas, o resultado da privação da vivência da criança e do adolescente em espaços abertos e naturais provoca efeitos sobre sua saúde e desenvolvimento. Obesidade, sedentarismo, baixa motricidade, falta de equilíbrio, agilidade e habilidade física e até miopia são alguns dos efeitos relacionados à restrição de circulação e movimento em áreas de ar livre na infância e na adolescência. Presta bem atenção nisso aqui, porque as bancas gostam de fazer esse tipo de pergunta. Quando vai até miopia, aí o candidato que não leu, aquele candidato que tenta adivinhar, não, isso aqui deve estar errado, e está aqui, né? Até miopia são alguns efeitos. Isso apontado pelo Guia de Aprendizagem, né, segundo estudos e pesquisas. Paralelamente, muitas pesquisas surgiram nos últimos anos mostrando que o convívio com a natureza na infância e na adolescência previne doenças crônicas como diabetes, asma, obesidade, entre outros. Favorece ainda o desenvolvimento neuropsicomotor, além de proporcionar bem-estar mental, equilibrar os níveis de vitamina D e diminuir o número de visitas ao consultório médico. Olha quantos benefícios aí que traz o convívio com a natureza. Na questão da saúde, do desenvolvimento neuropsicomotor, até de vitamina D, né? Porque isso tem a ver também com a questão de você tomar sol, enfim, estimula o organismo a produzir vitamina, certo? O contato com a natureza ajuda também a fomentar a criatividade, a iniciativa, a autoconfiança, a capacidade de escolha de tomar decisões e resolver problemas, o que por sua vez contribui para a melhora da coordenação psicomotora e o desenvolvimento de múltiplas linguagens, sem falar nos benefícios associados ao desenvolvimento socioemocional, como a empatia, a aprendizagem de cuidados consigo, com outros e com o meio ambiente, e o senso de pertencimento e interdependência. E claro, essa vivência no meio ambiente traz todos esses benefícios, né? E a questão
motora também é importantíssima. A gente vê muitas crianças hoje que têm dificuldade, né, de subir, de se movimentar. Por quê? Porque não tem essa vivência, que é importante. Ela é importante, certo? Nós somos seres humanos dotados de um corpo que tem movimento e que, se a gente não movimenta, a gente tem problemas com relação à saúde. Apontados aqui, a obesidade é um deles, certo? Vamos lá? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui e depois nós voltamos com a questão do acolhimento de educadores e estudantes. Até daqui a pouco.